Semana passada, mostramos aqui no Cidade 90 uma mega operação da polícia para combater a criminalidade nas divisas aqui do Nordeste. Hoje pela manhã foi realizada uma coletiva de imprensa para mostrar os resultados dessa operação Nordeste Integrado. Quem vai contar agora pra gente aqui ao vivo, Manuela Braga. Vamos saber aqui da Manu, que se tem muita gente presa aí nessa operação, Manu. Boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, durante esses 2 dias de operação, a gente tem aí um saldo positivo de 45 pessoas presas, né? As capturas foram realizadas principalmente nos locais onde esse policiamento ele foi intensificado. E aí a gente tem, além das prisões, apreensões de armas, apreensões de drogas, enfim, um trabalho integrado junto com as outras forças de segurança dos estados que fazem fronteiras aqui com o estado do Ceará. Mas para falar melhor da importância desta operação, aqui ao meu lado está o secretário Roberto Sá, da Segurança Pública do Estado. Secretário, uma operação que, pelo que o senhor relatou na coletiva, vai se repetir. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sim, é uma operação que nos permite conhecer aquela região de divisa onde os criminosos se deslocam para praticar os seus delitos, mas também integrar nossas forças. Cada vez mais, as nossas aqui do Ceará já têm uma integração muito profunda, muito importante, mas também com os outros estados do Nordeste, principalmente o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E a gente já vem conversando sobre essa possibilidade há algum tempo com os secretários de segurança, comandantes gerais, delegados gerais e efetivamente resolvemos desencadear essa operação nos dias 7 e 8. E o resultado, como você mesmo disse, ele foi considerado por nós satisfatório, porque nós tiramos de circulação 45 criminosos, sendo 22 por mandado de prisão, dentre esses 22, 4 por homicídio e 1 por organização criminosa, 21 prisões em flagrantes e 2 apreensões por ato infracional. Foram apreendidos cerca de 8 quilos de entorpecente, 5 armas de fogo, nesse contexto das cidades que fazem divisa com esses outros estados. Mas eles se somam aos 17.151 presos que fizemos de janeiro a julho, sendo desse contexto como um todo, 1.421 somente por homicídio, 904 somente por organizações criminosas, o que mostra que realmente um direcionamento, uma liderança do governador no sentido de nos estruturar e dar condições para esse trabalho, valorizar o nosso policial, nosso agente de segurança lá da ponta, valorizando, dando dignidade, condições dignas de trabalho, para que o Estado faça essa parte. Se não conseguiu evitar, pelo menos que identifique e entregue o preso à justiça. Secretário, me chamou muita atenção na sua fala na coletiva a importância, né, de se fortalecer as fronteiras, principalmente quando a gente fala da mobilidade criminosa, né? Quando a gente vê esse tipo de preocupação, a gente fala da entrada de armas, de entorpecente. Essa preocupação nasceu a partir de quê? Olha, ela nasce a partir do momento que a gente percebe nas investigações e nas trocas de informação entre as inteligências exatamente dessa mobilidade desses criminosos e que hoje estão faccionados, que é o grande problema do Brasil nesse momento contemporâneo, são essas organizações criminosas com muito dinheiro, com poder bélico e disputando espaço, aumentando excessivamente, aumentando sobremaneira essa letalidade que a gente já precisa combater, que ela no Brasil já é uma letalidade alta. Mas quando as organizações criminosas resolvem os seus problemas ali na base do conflito, o Estado precisa intervir imediatamente. E essa mobilidade nos chamou muito a atenção e resolvemos fazer essa operação exatamente Nordeste Integrado para aproximar nossas forças, mostrar a presença do poder público nessas regiões, causando ali a identificação e prisão desses criminosos, mas também para a população local percebendo que o Estado está presente, que é importante inclusive a participação da sociedade através das denúncias. O telefone 181 é um disque denúncia, garante o anonimato e ajuda demais
todos os agentes de segurança em todos os estados. Então, se você tomou conhecimento e quer contribuir para que as polícias cheguem a autores de crime, pode telefonar para 181, o anonimato está garantido e nós checaremos todas as denúncias que chegaram ao nosso conhecimento. Secretário, as blitz barreira tiveram um papel bem importante nesse número que está sendo apresentado hoje. Sim, inclusive numa delas nós apreendemos 7 quilos de entorpecente dentro de um coletivo, de um ônibus, através dessa revista, com o uso de policiais nossos, civis, militares, mas também com canil. Então é a nossa utilização de todos os instrumentos que nós temos em prol dessa sociedade, e essas barreiras de forma inopinada, revisando lugares e horários, elas nos ajudam sim, porque o criminoso vai tentar se deslocar, não vai saber onde nós estaremos, e nós faremos exatamente disso uma estratégia permanente. Aliás, fazemos e inclusive estamos fazendo aqui na capital, região metropolitana, através dos batalhões, principalmente da Polícia Militar, essa estratégia de blitz inopinadas. Olha, além desses crimes, né, que o secretário mencionou, os outros crimes pelos quais as pessoas foram capturadas foram ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, crime contra o idoso, estupro de vulnerável, furto qualificado, homicídio e por integrar também organização criminosa, a gente também teve prisão, além de posse ilegal de arma de fogo, receptação, roubo, tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo, além de lesão corporal dolosa e violência doméstica. Um trabalho que, ao que parece, não vai ser somente agora, até mesmo porque já existe uma possibilidade de uma integração de bancos de dados entre as polícias do Nordeste, exatamente para que se possa ter aí uma maior qualificação de capturas e também de investigação. E isso já está sendo estudado. Sim, nós estamos no Nordeste, na nossa consórcio do Nordeste, discutindo a integração de bases de dados para que nós, aqui no Nordeste, façamos essa agilidade, né? No sentido da busca de informações para identificar pessoas que são criminosas, pessoas que estão desaparecidas, pessoas que infelizmente foram vítimas de algum delito não estão identificadas. É muito importante integrar a base de dados e a gente espera que o Nordeste dê esse exemplo para o Brasil. Hoje nós temos 27 unidades da Federação, cada unidade da Federação com uma base de dados civil. Agora o Brasil está fazendo uma nova identidade unificada, mas há um resíduo ainda de muitas identidades feitas no próprio Estado, um banco de dados policial, outra base de dados penitenciária, e já passou da hora do Brasil ter uma base de dados para que o policial, o promotor, o magistrado, com um nome e um CPF, consiga obter todas as informações daquela pessoa. Secretário, muito obrigada pela atenção do senhor. E, pessoal, é isso, né? A polícia, a Secretaria de Segurança falando aí dos resultados dessa operação de 2 dias aqui, né, nos municípios que fazem aí fronteiras aqui, uma operação integrada com os outros estados que fazem fronteiras aqui com o nosso Ceará, e o resultado aqui do nosso lado foi esse. Mas a gente tem números ainda mais expressivos acerca do final desta operação, uma operação que deve ser continuada exatamente para evitar a entrada de armas, a entrada de drogas e de pessoas, obviamente, indesejadas aqui no nosso estado. Evaldo, eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado pelas informações. Tá aí, a polícia tem trabalhado, né? E é importante a gente falar aqui o número de presos, né? Olha só o tanto de gente que foi presa aí nessa mega operação aí ali nas fronteiras aqui dos nossos estados aqui do Nordeste. Outros estados também nós tivemos aí essas operações. No tocante aqui ao nosso, né, a gente vê o total esforço aí da segurança pública. A gente sabe que não é fácil, né? Você aliar, ou seja, essas prisões com o ilícito, né, que a pessoa é pega, também para você pedir uma prisão preventiva, porque sempre nesses casos ocorre o quê? Ocorre um relaxamento, ocorre uma revogação e até um habeas corpus. Relaxamento que é quando o quê? Quando é considerada a prisão ilegal. A revogação quando aquela prisão que era legal deixou de ser, ou seja, não tem a necessidade. E o habeas corpus é para quando você vai, ou seja, vai questionar a legalidade, né, dessa prisão. Você
Então, são coisas, meu amigo, que infelizmente são recursos e remédios constitucionais que são diversos, né, para você liberar essas pessoas, né? Agora aí, claro, cada um aí, mesmo com mandado de prisão, mas não estava com mandado de prisão, cada um aí vai ter que passar por uma audiência de custódia, tá? Cada um vai ter que passar por uma audiência de custódia e aí o juiz é quem vai decidir se coloca a tornozeleira diversas da prisão, que são as cautelares, ou se converte aí já a prisão realmente, no caso, se for flagrante, se converte em preventiva para continuar preso ou não, tá? Ou se revoga, ou se relaxa, e daí vai. Então, vamos ver, o importante é que a polícia está se movimentando, trabalhando, e é importante mais o engajamento também da sociedade para dar uma melhor condições para que a polícia possa investigar esses crimes diversos que tem aqui no nosso estado, tá?